Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre a conjunção de Júpiter e Urano que acontece no signo de Touro a 21 graus. E essa conjunção, ela está acontecendo, na verdade, desde o mês de janeiro de 2024. E ela fica até o mês de julho, mas o grau exato vai ficar durante os dias 17 a 21 de abril. Então são 4 dias muito especiais onde essa energia é liberada, e essa conjunção de Júpiter e Urano acontece normalmente a cada 13 e 14 anos, mas no signo de Touro ela não acontece desde 1941. Então já corre no seu mapa, vai ver se tem algum ponto importante na 21 graus de Touro, ou nessas proximidades, ou então por oposição perto dos 21 graus de Escorpião, ou por quadratura perto dos 21 graus de Aquário ou de Leão, porque isso quer dizer que vai influenciar bastante nas suas questões. Sobre o planeta Júpiter, eu queria deixar linkado aqui no card para vocês um vídeo muito especial sobre o eclipse que aconteceu no ano passado, onde eu falo bastante sobre esse planeta, porque eu queria trazer hoje um conteúdo sobre o planeta Urano e os ciclos de Júpiter e Urano juntos. E quem fala sobre isso é Richard Tarnas, no seu livro Cosmos and Psyche, Cosmos e Psique. É um livro incrível, é uma referência de livros de astrologia, recomendo muito que você leia. E eu gostaria de começar falando especialmente sobre Urano e como ele enxerga o planeta Urano. E ele diz assim: desde pelo menos a virada do século XX, o consenso unânime entre os astrólogos é que o planeta Urano é empiricamente associado com o princípio da mudança, rebelião, liberdade, libertação, reforma e revolução, e a quebra inesperada de estruturas, com surpresas repentinas, revelações e despertares, flashes de insight como raios, a aceleração dos pensamentos e dos acontecimentos, com nascimentos e novos começos de todos os tipos, e com brilhantismo intelectual, inovação cultural e invenções tecnológicas, experimentos, criatividade e originalidade. Além da ocorrência de grandes avanços repentinos e acontecimentos libertadores, os trânsitos de Urano estão ligados a mudanças imprevisíveis e disruptivas. Por isso, ele é normalmente referido como pregador de peças cósmico. Um outro conjunto de temas associado com Urano é o interesse pelo celestial e pelo cósmico, por astronomia e astrologia, pela ciência e pelo conhecimento esotérico e por viagens espaciais e aviação. Eu quis começar com esse apanhado dos significados de Urano para a gente já entrar nesse clima. Urano em Touro já está trazendo essa mudança, porque para quem é do signo de Touro ou está nesse eixo de Escorpião ou então de Aquário e Leão, próximo dos graus onde Urano está passando, está sentindo tudo isso que ele está falando, essas mudanças repentinas, inquietação, novas ideias, libertação, ou pelo menos o desejo de que isso aconteça. E um ponto que me deixou muito feliz nesse livro foi a questão mitológica que ele quis abordar, porque quando a gente vê o mito de Urano, parece que não faz muito sentido com o que a gente acabou de falar aqui. E o Richard Tarnas nos traz um outro ponto de vista que eu achei muito legal compartilhar com vocês. E sobre a mitologia, ele fala que, surpreendentemente, no entanto, todas as qualidades arquetípicas associadas com este planeta se encaixam em outra figura da mitologia grega com precisão extraordinária: Prometeu. O titã que se rebelou contra os deuses ajudou Zeus a destronar o tirânico Cronos e deu então uma rasteira na nova autoridade soberana, Zeus, e roubou o fogo dos céus para libertar a humanidade do poder dos deuses. Prometeu foi considerado o mais sábio da sua raça e ensinou à humanidade todas as artes e ciências. Todos os temas e qualidades característicos associados ao planeta Urano parecem ser refletidos no mito de Prometeu com uma exatidão poética impressionante. O início da mudança radical, a paixão pela liberdade, o desafio à autoridade, o ato de rebelião cósmica contra uma estrutura universal para libertar a humanidade da escravidão, o anseio de transcender limitações, o impulso criativo, o brilhantismo intelectual, a genialidade e o elemento da agitação e do risco. E também o estilo de Prometeu de ser mais esperto que os deuses, quando ele usou estratagemas sutis e um timing inesperado para perturbar a ordem estabelecida. Ele também era considerado um pregador de peças e trapaceiro no esquema cósmico. O símbolo ressonante do fogo de Prometeu expressa um conjunto rico de significados: a faísca criativa, o catalisador do novo, grandes avanços culturais e tecnológicos, brilhantismo e inovação, o aprimoramento da autonomia humana,
inspiração repentina vinda de cima, o dom libertador dos céus, o fogo e a luz solares, iluminação e eletricidade, tanto literais quanto metafóricos, velocidade e instantaneidade, incandescência, iluminação repentina, despertar intelectual e espiritual, tudo que é especificamente associado com o planeta Urano. Você vê que o Richard Tarnas ele não perde tempo, ele já vai enumerando ali as características e eu achei que fez muito sentido. É a primeira pessoa que eu vejo fazendo essa relação de Urano com Prometeu, mas parece fazer muito mais sentido do que pensar na mitologia de Urano mesmo, que era o pai de Saturno e não queria de forma alguma nenhuma rebeldia, ele queria suprimir qualquer mudança. Realmente a precisão desse encaixe é incrível. E sobre o descobrimento do planeta Urano, ele diz assim: fontes astrológicas mais recentes sugerem que o período histórico da descoberta de Urano, no final do século XVIII, apontam para o surgimento do arquétipo uraniano na consciência da psique coletiva. A descoberta do planeta em 1781 ocorreu na culminação do Iluminismo, na era extraordinária que trouxe as revoluções francesa e norte-americana e a Revolução Industrial. Também trouxe a Declaração da Independência e a Declaração dos Direitos Humanos, o início do feminismo, liberté e égalité. Nenhum arquétipo se aproxima mais desse período do que o Prometeu livre. E eu descobri que os trânsitos de Urano, que duram cerca de 3 anos, estavam em um alinhamento preciso com os planetas natais das pessoas nos períodos onde essas pessoas passaram por mudanças biográficas cruciais, que tinham um caráter de mudança brusca, despertar criativo e perturbação inesperada das estruturas estabelecidas na vida. Pontos de virada psicológicos e grandes descobertas. Mudanças radicais na perspectiva filosófica, períodos de inovação intensiva e atos de rebeldia contra várias limitações pessoais ou sociais. E observei que esse tipo de mudança acontecia especialmente quando Urano em trânsito fazia aspectos com Urano natal, períodos onde era evidente um potencial maior do que o normal para mudanças radicais e repentinas e grandes descobertas. E dando alguns exemplos aqui dessas mudanças de vida muito importantes, o Richard Tarnas diz assim: por exemplo, eu descobri que quando Galileu fez suas primeiras descobertas telescópicas e então escreveu e publicou rapidamente Sidereus Nuncius, que é o mensageiro estelar, que anunciou a verdade da teoria de Copérnico e causou uma sensação nos círculos intelectuais europeus, ele tinha o mesmo trânsito de Urano que René Descartes tinha quando publicou o seu igualmente divisor de águas Discurso do Método, um manifesto da razão moderna e uma obra fundadora da filosofia moderna. Além disso, este também foi o mesmo trânsito que Isaac Newton tinha quando ele publicou Princípios, a obra de base da ciência moderna. Em todos os 3 casos, o trânsito que coincidiu com esses momentos cruciais foi Urano chegando à metade do seu ciclo, a 180 graus do Urano natal, que é a oposição de Urano. Podemos pensar como sendo a fase da lua cheia do ciclo pessoal de Urano. É o momento na vida da pessoa onde Urano alcançou a metade do seu ciclo de 84 anos desde o nascimento. Então, fazendo um parênteses importante, como o ciclo de Urano é de 84 anos, todo mundo na mesma faixa etária passa por esse momento da oposição de Urano, que acontece mais ou menos entre os 41 e 43 anos de idade, e é o momento onde a gente tem vontade de largar tudo e sair pra praia, viver no meio do mato, fazer qualquer outra coisa, porque Urano tá nos pedindo realmente que a gente seja verdadeiramente livre e que a gente tenha novos estímulos, que a gente não deixe a nossa vida estagnar. E continuando sobre esse estudo dele, ele diz: eu descobri que este mesmo trânsito estava regularmente presente em momentos parecidos de grandes avanços, descobertas, inovação e rebeldia na vida de outras figuras culturais importantes. Por exemplo, Freud teve esse mesmo trânsito nos anos em que teve a repentina onda de descobertas no seu pensamento que deram à luz a psicanálise e o início da escrita da interpretação dos sonhos, um período que depois ele descreveu: insights como este caem no nosso destino apenas uma vez na vida. Este mesmo trânsito aconteceu com Rosa Parks quando ela se recusou a sair do seu assento de ônibus, desencadeando assim um movimento estadunidense pelos direitos civis. Um outro exemplo é de Betty Friedan, quando, após 5 anos escrevendo, publicou A Mística Feminina, uma obra fundamental para o movimento feminista moderno.
E é muito legal quando a gente tem esses exemplos que a gente consegue realmente ver o caráter desses ciclos de Urano. Então, se você está passando por algum desses ciclos agora, como eu, por exemplo, estou vivendo minha oposição de Urano, com essa conjunção em Júpiter, então, tudo isso fica ainda mais intensificado. E depois de falar um pouquinho sobre o arquétipo de Urano e os ciclos de Urano, eu quero trazer para vocês o que Richard Tarnas fala especificamente sobre os ciclos de Júpiter com Urano. E ele diz assim: os alinhamentos do ciclo de Júpiter e Urano regularmente coincidem com obras criativas de impressionante magnitude ou com uma surpreendente expansão da escala convencional onde os limites faziam parte. Isso pode ser compreendido como uma expressão do vetor dinâmico de Urano-Júpiter, com o impulso de Prometeu repentinamente libertando o impulso arquetípico de Júpiter para a grandeza e a expansão, e dando a ele uma materialização criativa de formas surpreendentes. A Heroica de Beethoven, que é a Sinfonia número 3, foi um exemplo clássico no campo musical pela sua expansão sem precedentes do tamanho de uma orquestra necessária, a duração de cada movimento e a duração de toda a sinfonia, sem falar na magnitude sonora em si, e em todos esses aspectos muito além dos limites estabelecidos por Mozart e Haydn. Cada alinhamento axial de Júpiter e Urano coincidiu com uma multiplicidade incomum de marcos criativos na literatura. Por exemplo, quando eu investiguei uma época literária muito conhecida por seu caráter manifestamente revolucionário, que são as 2 primeiras décadas do século XX, o período da conjunção Júpiter e Urano, que aconteceu entre 1913 e 1915, foi crucial para os principais escritores da época, como Marcel Proust, Virginia Woolf, Franz Kafka e James Joyce. E a gente consegue perceber a partir desses 2 exemplos, tanto na literatura quanto na música clássica, como a questão da criatividade ele é muito forte, porque isso é um elemento uraniano e que é expandido, porque Júpiter ele traz uma lupa por onde ele passa, ele aumenta tudo, ele é a lente de aumento que expande. Por isso que a gente tem essa expansão de inovação, de criatividade, de inteligência, de insights. E ele continua explicando um pouco mais sobre a qualidade desse ciclo dos 2 planetas juntos, falando do espírito tipicamente pródigo do complexo arquetípico de Júpiter e Urano. Robustamente aventureiro, livre, vivaz, generoso, excessivo, ao mesmo tempo com princípios admiráveis e alegremente transgressor, constantemente abrindo novos horizontes. A aparição desse espírito na vida coletiva da cultura durante esses alinhamentos pareceu constelar uma certa vitalidade aventureira e uma inspiração criativa intensificada, que por sua vez trouxe à tona todas essas ondas cíclicas de obras inovadoras. Durante um alinhamento de Júpiter e Urano, uma série de ficção memorável se iniciou quando Sir Arthur Conan Doyle escreveu a primeira história de Sherlock Holmes. Além disso, no ciclo anterior a esse, Lewis Carroll publicou Alice no País das Maravilhas. Depois de décadas escrevendo, Tolkien começou a publicação da sua trilogia do Senhor dos Anéis durante a conjunção, com todos os 3 volumes publicados naquele momento. O denominador comum de todos esses padrões de criatividade literária foi a correlação precisa do ciclo de Júpiter e Urano com novos começos de vários tipos. O primeiro trabalho publicado de um grande autor, o primeiro de uma grande série de trabalhos relacionados, ou o primeiro de um novo gênero e assim por diante. E isso faz muito sentido porque Urano está totalmente ligado à inovação, essa coisa de realmente pensar fora da caixa e sair do convencional e produzir uma coisa inédita. Por isso que ele fala aqui, né? O primeiro de uma série, o marco, aquela mudança de paradigma, onde a gente tem uma outra referência. Isso é muito uraniano e, como eu falei mais uma vez, com Júpiter fica elevado à 10ª potência. E continuando com seus estudos de exemplo, dessa vez numa outra área, ele fala assim: os principais marcos na comédia do século XX, por exemplo, foram estreitamente relacionados com o ciclo Júpiter-Urano, dos primeiros filmes de Charlie Chaplin e sua invenção do Carlitos durante a conjunção de 1914, à primeira transmissão de Monty Python durante a conjunção de 1969. Também no rock, começando no período da conjunção de 54 e 55, todas as 5 gravações que marcaram o nascimento do rock and roll aconteceram nesse período. A oposição seguinte de Júpiter e Urano, em 1962, coincidiu com as primeiras gravações de Bob Dylan, Beatles e a formação dos Rolling Stones.
3 forças criativas dominantes na cultura musical dos anos 60. E para quem se interessou em ler o livro, no livro ele fala de datas muito precisas, ele fala de discos específicos, é que aqui, claro, para ser um pouco mais sintética, eu tô só resumindo. Mas eu queria aproveitar para falar de Bob Dylan, porque quando eu fui olhar, quando aconteceu essa última conjunção de Júpiter e Urano em Touro, como eu falei, foi em 1941. E eu fui ver se tinha alguém nascido em 1941, e Bob Dylan nasceu em 41. Então quer dizer que ele tem essa junção de Júpiter e Urano dentro do mapa dele. E além disso, está chegando o retorno de Urano de Bob Dylan, que acontece no ano que vem. E nesse ano de Júpiter com Urano está sendo gravado um filme sobre a vida de Bob Dylan, que tudo indica que vai ser lançado também nesse mesmo momento do retorno de Urano dele, que eu achei uma sincronicidade muito legal. E ele continua dizendo: refletindo essa explosão criativa da contracultura, 16 grandes festivais de música, incluindo Woodstock, aconteceram no verão de 68 e 69. Nenhum momento na história da música popular é comparável a esse período da tripla conjunção de Júpiter, Urano e Plutão, a única do século XX. Vocês veem que além de Júpiter e Urano, a gente tinha Plutão também, e não é à toa que foi tão explosivo com esses festivais, com todos os movimentos da contracultura. Por exemplo, na França, o movimento das manifestações da luta dos estudantes em 68, a chegada à Lua também, então foi muito explosivo, por isso que o Plutão ajudou ali, deu essa força. Falando um pouco mais sobre a qualidade desses momentos, ele diz que em todas essas correlações podemos ver uma tendência, tanto na cultura popular quanto na erudita, de que os acontecimentos e as figuras que estavam proeminentes nos alinhamentos de Júpiter e Urano possuam uma certa aura mistificada, legendária, já que foram tão celebrados e citados ao ponto de se tornarem icônicos no imaginário cultural. Por exemplo, a epifania de Isaac Newton sobre a lei da gravidade quando a maçã cai, a primeira greve de fome de Gandhi como uma demonstração política contra o domínio britânico na Índia, a dramática confirmação de Einstein sobre a teoria da relatividade, Neil Armstrong pisando na Lua, o Festival de Woodstock, a queda do Muro de Berlim e tantos outros. E isso me deixa curiosa para saber que momento icônico que está sendo construído agora e que a gente talvez lembre daqui a muitos e muitos anos. E essa qualidade icônica tem muito a ver com Júpiter, que traz toda essa grandeza, uma imagem altiva e de grande importância. E além dessa altivez de Júpiter, Richard Tarnas vai falar aqui sobre um outro ponto de Júpiter, que é a expansão dos horizontes, falando muito sobre as viagens, sobre a gente conhecer novos lugares, tanto na Terra quanto no céu, a gente buscar isso viajando, mas também aprofundando o nosso conhecimento pela filosofia, entendendo a religião. E ele explica justamente essa característica importante, que é uma expansão repentina e inesperada de horizontes pessoais e culturais. O princípio uraniano abre, de repente, e inesperadamente a experiência jupiteriana de horizontes mais amplos, uma experiência expandida de elevação e magnitude, um mundo maior. Nas biografias de muitas figuras culturais, a brusca expansão de horizontes normalmente se transformou em pontos de virada, nos quais a pessoa mudou para um novo lugar, onde seu trabalho criativo e sua vida pessoal se desenrolaram num nível profundamente novo. Às vezes essa foi uma viagem ou uma estada prolongada em outro lugar que de alguma forma exerceu uma influência significativa no desenvolvimento intelectual ou artístico. Aconteceu assim com a longa viagem de Darwin para a América do Sul e as Ilhas Galápagos, durante uma conjunção Júpiter e Urano. Então fica aí a dica, se você pudesse organizar nesse primeiro semestre para fazer uma grande viagem, uma viagem de repente para um lugar novo que você não conhece, para fazer uma coisa diferente e fazer jus a essa conjunção, seria muito legal, porque você vai viver muito esses aspectos, isso pode te trazer um novo horizonte e novas ideias. E aprofundando o que traz esse entrelaçamento dos arquétipos de Júpiter e Urano, ele diz que nessas diversas correlações com o ciclo de Júpiter e Urano, nós podemos reconhecer o princípio arquetípico de Júpiter na ampliação e na elevação da dimensão cultural, a expansão dos horizontes intelectuais e artísticos, com uma inclinação para aspirações elevadas, cultura elevada, as artes e as ciências, filosofia, aprendizado superior, compreensão ampliada, abertura de visão intelectual e cultural, abertura a outras culturas e uma gama expandida de perspectivas. Por sua vez, o princípio arquetípico de Prometeu, associado a Urano, parece catalisar e liberar esse impulso de Júpiter de maneiras inesperadas e inovadoras,
sendo ao mesmo tempo elevado e expandido de forma bem-sucedida, Júpiter, na sua tendência emancipatória e criativa própria, Urano. Então nós começamos a ver o complexo diálogo que acontece entre os dois princípios. Os dois mutualmente se ativam, se interpenetram e modificam um ao outro. E além da dica da viagem, uma outra dica que eu dou: se você já há algum tempo vem sentindo vontade de estudar alguma coisa nova, se matricular na faculdade de novo, mesmo depois de muito tempo, fazer aquele curso que você sempre quis fazer, mas achava que não era para você ou que outras pessoas iam te julgar, a hora é agora de você se aventurar nessa questão uraniana, né, repentina, nesses conhecimentos profundos que são Júpiter. Então agora é um ótimo momento para você se inscrever naquela pós, numa graduação, e que é uma área muito nova e de repente vai te abrir também muitos horizontes. E falando agora dos aspectos de Júpiter que tocam as leis, a ética, a cooperação humana e a justiça, ele diz assim: esse desdobramento cíclico de expansões bem-sucedidas e desabrochares do impulso de Prometeu também tomaram regularmente a forma de grandes avanços que impulsionaram os direitos humanos, como as declarações de direitos humanos feitas na França e nos Estados Unidos em 1789. Mais uma vez, essas correlações com o ciclo de Júpiter e Urano na política e direitos humanos e também na arte e ciências parecia expressar em suas inúmeras formas a síntese específica de Júpiter e Prometeu: expansão, crescimento e sucesso do princípio da liberdade, revolução e inovação criativa. Parece que nesses avanços criativos e revolucionários, Prometeu se tornou o soberano do Olimpo, Júpiter, e foi coroado rei. E essa metáfora se torna estranhamente vívida, como no caso da Estátua da Liberdade, uma concretização icônica incrível do complexo arquetípico Júpiter e Urano em uma única forma integrada. Em uma estátua só, os dois símbolos distintos dos dois deuses, a coroa nobre de Júpiter e o fogo liberador de Prometeu, são perfeitamente sintetizados. Além disso, a Estátua da Liberdade concretiza não só o vetor Júpiter e Urano, já que o monumento celebra e eleva a altas honras a eterna aspiração humana à liberdade e à iluminação, mas também o vetor Urano-Júpiter, que é expressado na absoluta magnitude da estátua, a maravilhosa expansão da liberdade de Prometeu para dimensões gigantescas como Gulliver. Tanto pelo seu simbolismo dual integrado quanto pelo seu impressionante tamanho, a Estátua da Liberdade é talvez a quintessência de um monumento de Júpiter para o arquétipo de Prometeu. Eu adorei que ele trouxe esse exemplo que está debaixo do nosso nariz, a gente não tinha visto como sintetiza perfeitamente essa junção de Júpiter com Urano. Achei fantástico. É uma figura que é fácil a gente lembrar e de tudo que aquilo simboliza, é maravilhoso. E para concluir o que ele fala sobre esses ciclos, ele diz: os alinhamentos de Júpiter e Urano parecem coincidir com fenômenos que têm um vetor mais leve, para cima e expansivo, a busca pelo futuro, ascendendo a brilhantes alturas, repentina liberdade, expansão para novos e inesperados mundos na alegria criativa. E ele fala isso porque, ao contrário de planetas como Saturno ou Plutão, que podem ser mais densos e exigir um outro tipo de tensão, Júpiter e Urano vão sempre para cima, sempre para longe, por isso que tem esse potencial da gente se libertar. E como eles estão no signo de Touro, que fala da nossa relação com os recursos materiais, com o dinheiro, a nossa relação com a natureza, com o consumo, é tão importante que a gente finalmente faça uma revolução nesse sentido. Eu acho que uma pessoa que representa muito bem a junção desses dois arquétipos no signo de Touro, falando de meio ambiente, é a Greta Thunberg, questionando muitas autoridades e militando pela questão ambiental e como é urgente nesse momento de crise climática realmente a gente rever muitas coisas na nossa vida em termos de consumo, de como a gente lida com o nosso lixo, com o nosso dinheiro. E isso é urgente. E eu desejo muito que essa conjunção traga algum evento muito especial nesse sentido, de finalmente a gente ter um pouco mais de consciência ambiental, que haja uma tomada de consciência do que a gente está fazendo com os nossos recursos, que é Touro. E isso começa em cada um de nós. Como você lida com os recursos? Como você lida com o consumo? Pense muito sobre isso.
Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, gostado de todas essas analogias e os exemplos. Acho que é muito rico o que o Richard Tarnas traz pra gente. É legal que é bastante ilustrativo, né? E acho que ajuda bastante a gente a entender e incorporar isso pra gente fazer mudanças conscientes. E espero que a gente use o melhor desse impulso pra gente se libertar, ter muito mais criatividade, inovação, elevação e sempre em contato com a natureza que Touro está nos pedindo.